Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo aqui de explicação sobre HTML e CSS. A gente vai começar falando sobre HTML, certo? Bom, para introduzir, HTML é uma abreviação para a expressão inglesa Hypertext Markup Language, que significa em português linguagem de marcação de hipertexto. Como o nome já diz, é uma linguagem de marcação. O diferencial dela é que ela é usada para produzir páginas na web. Esses documentos em HTML podem ser lidos através dos browsers, dos navegadores, certo? O HTML, como foi dito, não é uma linguagem de programação, ele é mais uma linguagem de estruturação, ele serve só para uma marcação. Se você quiser uma página web com programação, você vai ter que usar outra linguagem web, mas o HTML é essencial em qualquer uma das que você for usar, porque é ele que vai organizar e estruturar a sua página no fim das contas. Então, se você quiser usar um PHP, por exemplo, para fazer a parte lógica e de programação mesmo, você ainda vai precisar do HTML para estruturar ela na web. Então, ele é essencial para a programação web. Bem, aqui vamos começar logo a parte prática, certo? Bom, aqui a gente tem um exemplo de página HTML. A gente vai montar agora aqui um exemplo para demonstrar as tags, demonstrar as diversas funções básicas do HTML, certo? Bem, aqui temos o começo, que é bem básico, HTML, a tag de início, e aqui a tag de encerramento do meu documento HTML, certo? Daí vem o que eu já havia dito antes, a tag head. Aqui a title, que é onde eu vou especificar o título, o texto vai ficar lá na minha aba no navegador, eu vou chamar de exemplo de HTML. E aqui o body, onde eu vou inserir o que vai ser realmente visualizado pelo usuário. Eu vou começar demonstrando as tags de parágrafo, que são H1, H2, H3, enfim. Vou fazer aqui até H4 só para demonstrar. Aqui eu posso escrever o que vai. Vamos começar com este é o H1. Bem, agora vamos salvar aqui e vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Bem, agora vamos ver como ficou a nossa página. Atualizar a página, pronto, está aqui. Como podem ver, o H1 ficou bem maior, e aí em seguida do H2, o H3, o H4 já está bem pequenininho. Bem, essas são as tags de parágrafo. Bom, a gente já demonstrou aqui as tags de parágrafo, certo? Não vai dar para falar sobre todas as tags, porque são muitas. Mas eu vou aqui falar de uma das mais importantes e das mais usadas, eu acho, que são tabelas, representada pela tag table. As tabelas têm diversas funções, elas podem ser usadas para diversas coisas. Você pode montar toda a sua página web através de tabelas. Você pode montar tudo, textos, imagens e colocar até mesmo tabelas dentro de tabelas. E isso dá um ar mais organizado para a sua página. E também isso garante até uma forma de padronizar isso em cada computador. Que não mude dependendo da resolução da tela, entendeu? Vai continuar a mesma coisa. A tabela é subdividida em TRs e TDs. Uma TR eu adiciono uma nova linha à minha tabela. Então aqui eu tenho uma nova linha. E dentro da linha eu posso inserir colunas. Aqui eu vou adicionar HTML. Aqui PHP. CSS. Bem, aqui eu tenho uma tabela com uma linha e 3 campos, 3 colunas. Agora vamos ver isso no navegador. Aqui é o último programa salvo, agora eu vou atualizar a página. Pronto, está aqui. Assim não parece uma tabela, isso é até bom, porque isso significa que você pode montar realmente uma tabela
em toda a sua página, ou várias tabelas, e sem o usuário perceber que você está utilizando as tabelas. Mas se o objetivo for que pareça realmente uma tabela, ela guarda vários parâmetros. Então eu posso botar aqui que eu quero uma tabela com borda 1. Uma borda 1 aqui, certo? E aí, atualizando a página, ela já vai dar uma aparência mais de tabela. Eu também posso aqui dar um espaçamento entre as células. Eu acho que é assim. De 2, por exemplo. Pronto, agora ela deu um espaço aqui entre as células. Ela deu uma aumentada. Deixa eu aumentar mais esse número. Aqui a gente já vê uma diferença do tamanho das células. Vamos adicionar aqui outra linha, para que pareça mais uma tabela. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V porque agora eu vou só adicionar uma nova linha com os mesmos 3 campos. Se eu executar assim do jeito que está, ele só vai repetir os mesmos valores, mas a gente não quer isso. Vou colocar aqui estrutura, lógica, design. E já vai tomando o rumo de uma tabela mesmo. Muito bem, agora vamos aplicar um pouco os nossos conhecimentos aqui, até então, para fazer uma página mais aplicável em HTML. Para isso, a gente vai usar formulários, que são uma das... Acho que é uma das coisas mais usadas em HTML, são os formulários, que permitem uma interação maior com o usuário e depois pode encaminhar para outra página, para, enfim, tratar os dados que são inseridos. Vamos adicionar primeiro um título aqui, usando a tag h1, para dar um destaque maior. Vamos chamar de formulário web. Então a gente pode começar nosso formulário. Formulários tem diversos componentes para você usar no seu formulário, como radio buttons, checkbox, selects, diversas coisas. A gente vai aqui tentar usar algum desses. O form, se você especificar uma action para ele, eu posso no final, quando der um submit no meu formulário, quando eu quiser enviar meu formulário, eu posso definir a página que ele vai ser enviado. Eu posso dizer aqui que ele vai redirecionar para uma página resultado, PHP, por exemplo, certo? E eu defino um método de passagem desses valores, desses dados. Eu vou dizer aqui no meu que eu vou usar o método post, certo? Então vamos lá, a gente pode agora adicionar nossos componentes. Eu vou adicionar um input type aqui do tipo text e eu vou chamar ele de nome, certo? Claro, importante que a gente escreva antes aqui, nome. E aí, vamos dar uma quebra de linha aqui. Vamos adicionar aqui um campo senha, por exemplo. Se você quiser, por exemplo, fazer usuário e senha no seu site, a gente tem um tipo especial, que é o password, que vai deixar que vai criptografar o que você escreve, ele não vai mostrar senha. A gente pode adicionar um radio button. A gente pode colocar aqui depois algo como
Lembrar minha senha, por exemplo. É uma opção. Depois a gente vai colocar aqui o tipo final do nosso formulário, que é o submit. Faltou uma barra aqui. Bem, a gente já tem um começo de um formulário web, né? Dá para perceber aqui que tem. Eu posso inserir aqui um usuário, por exemplo. Usuário, ele vai ter a senha dele. Eu posso mandar lembrar a senha. E se eu clicar em enviar, ele vai me redirecionar para a página que eu especifiquei aqui. Essa página ainda não foi implementada, então se eu clicar em enviar, vai dar um erro. Certo? Beleza, tá bem legal isso aqui. Mas a gente pode melhorar. Como? Bem, o que é o CSS? O CSS significa Cascade Style Sheets. É como se fosse uma folha de estilo, certo? Composta de várias camadas. E ela é utilizada para definir a apresentação ou a aparência em páginas da internet, certo? Por exemplo, essa separação do CSS deixa as coisas. Talvez não seja a palavra mais correta, mas é bom, é uma alusão. Ele deixa as coisas mais polimórficas. Lembra do polimorfismo? Pois é. É bem mais polimórfico, porque com um só código em HTML, você no CSS pode transformar ele de diversas maneiras, o mesmo código, entendeu? Você vai estar reaproveitando o código de maneiras diferentes a partir só do seu CSS, sem mexer diretamente com o seu HTML. Você vai no HTML, vai adicionar um link para a sua style sheet CSS, certo? E a partir daí, você pode mexer só no CSS. E a partir de um só código HTML, de uma só página, através do CSS você pode modificar ela de diversas maneiras diferentes, sem ter que mexer diretamente no código. Então isso deixa ele mais reaproveitável. Bem, temos aqui nossa página de exemplo do HTML. É só um formulário, que na verdade nem é bem um formulário. Ele só vai pegar o nome e a senha, certo? É só para demonstração. Enfim, ele está bem besta, ele tá meio feio, não parece uma página web, né? Então, é agora que vai entrar o que a gente acabou de. É aí que entra o CSS. Agora a gente vai chegar na parte prática dele. Bem, aqui está meu exemplo em HTML, minha página. E aqui eu criei um novo documento CSS. Bem, a sintaxe do CSS é simples. E ela basicamente tem três tipos de seletores: seletores de elemento, seletores de classe e seletores de ID. Eu vou aqui representar um seletor de elemento, certo? Eu vou criar aqui um H1, certo? E vou dizer que aqui nele que o tamanho da fonte vai ser 20 pixels. Bem, a sintaxe dele funciona desse jeito. Você vai especificar o seletor, no meu caso, nesse caso um seletor de elementos, o seletor de elemento, no caso o elemento H1, a instrução no caso, certo? E o valor que ela recebe. Desse jeito mesmo, dois pontos e ao final de cada linha botar um ponto e vírgula. Agora vamos, sei lá, dizer que eu quero que ela seja, a fonte seja do tipo Verdana, por exemplo, certo? Ainda posso fazer mais, eu ainda posso dizer que eu quero que a cor dela seja, sei lá, vamos botar aqui um blue. Pronto. Isso tudo eu coloquei no H1, no meu seletor de elemento H1. O que significa um seletor de elemento? Significa que quando eu adicionar meu arquivo CSS ao meu documento HTML, no caso do meu CSS ele está definindo que H1 vai ter um tamanho de fonte 20, vai ser Verdana e vai ter a cor azul. Quando eu adicionar ele no meu documento HTML, tudo que for H1
vai receber esses valores. Todos os H1s vão receber esses valores. A não ser que eu deixe eles mais específicos e altere algum H1 especificamente por isso. Se não, todo H1 vai ficar desse jeito, certo? Vamos lá. Então, agora vamos aproveitar então para adicionar no meu HTML o CSS que eu acabei de criar. Então eu boto o link rel style sheet, certo? Type text /css e agora adiciono a referência do link, que no caso vai ser o nome do meu arquivo, que ali eu botei teste.css, tá? Teste.css. Pronto. Feito isso, é para o meu H1 aqui ser alterado para o jeito que eu coloquei. Vamos testar agora. Pronto. Vocês viram que mudou, ele agora tem um outro tipo de fonte, que é a da família Verdana. Mudou a cor para azul, certo? E está no tamanho de 20 pixels, ele diminuiu um pouco, certo? Agora vamos brincar um pouco com isso. Eu quero que ele tenha um tamanho maior, certo? Então vamos botar aqui 40 pixels. Vamos testar aqui 40 pixels. Eu não quero mais Verdana, eu vou para Helvética. Vamos manter o azul. Pronto, já ficou bem maior, a fonte já está diferente, mas mantive minha cor. E isso vai se aplicar para todo H1 que eu adicionar. Eu vou até testar e no final do meu formulário eu vou colocar um H1 aqui, depois de já ter importado o CSS. Vou colocar um H1 chamado fim. Vamos ver como ele vai ficar. Fim. Um H1 com as mesmas características, o mesmo tamanho, a mesma fonte. Se eu trocar isso para um H2, ele já não vai mais receber isso, porque eu abrangi todos os elementos com esse H1. Certo? Vamos voltar aqui para H1, porque agora eu vou demonstrar a segunda parte do CSS. Bem, então, continuando no CSS, a gente viu como fazer ele pelo elemento, o seletor de elemento. E a gente poderia também fazer que esse H1, se a gente colocasse um H2, por exemplo, esse código só se aplicaria a um H2 que estivesse dentro de um H1, por exemplo. A gente pode deixar ele mais específico. Se a gente colocasse, por exemplo, uma table antes, significaria que ele só ia funcionar para um H1 que estivesse dentro de uma tabela. E assim vai. Outra maneira de você definir um código CSS para algum elemento é através de classe. Por exemplo, eu posso simplesmente dizer que deixa eu ver, form.classe. Bem, o que eu colocar nesse form.class não vai diretamente afetar meu form, a não ser que eu venha nele e coloque aqui depois dele class igual e o nome da classe que eu defini lá depois do ponto, que foi class. Se eu fizer isso, o código que eu botar no form lá vai funcionar nele. Se eu não botar, não vai. Isso é uma maneira de você diferenciar. Às vezes você não quer um código para todo ponto, para todo elemento igual no HTML. Você quer um código para uma parte específica, então você pode usar isso. Outra forma de você usar isso é através de um ID. Por exemplo, se eu colocar ID e definir um código, eu posso definir o código que eu quiser aqui e também não vai afetar ninguém lá, a não ser que eu especifique, por exemplo, input e colocar ID. Ou, no caso, ID igual e o ID que eu criei lá, que foi ID. A partir disso, o ID ele não pode se repetir, então o ID ele é único de cada elemento. Isso é para quando eu quiser um elemento
daquele tipo que só vai, com aquele ID que só vai servir uma vez. Por exemplo, um cabeçalho de uma página, por exemplo, pode ser usado um ID, que fica bem interessante. Bem, já expliquei como funciona. A sintaxe do código em si é a mesma, só muda a declaração e como você vai conseguir utilizar ele. Agora a gente vai terminar essa página e deixar ela bem legal, usando isso. Bom, agora a gente vai terminar nossa página teste. Eu vou acrescentar um div aqui, que como eu falei antes, é uma tag para divisão. Eu vou separar isso aqui da minha outra parte, certo? Então, div. Isso vai ser útil para eu especificar no CSS. Bem, agora vamos aqui. Eu vou criar uma identidade, um ID, um header, um ID. O ID ele é especificado pelo joguinho da velha aí, pelo hashtag, sei lá, certo? Aí meu header, eu vou dizer que ele vai ter um background. A cor dele vai ser verde, certo? Com isso, o meu H1 aqui definir para branco agora, certo? Vai ficar branco a cor dele. Então isso aqui tem que ter um fundo que dê um contraste. Eu vou dizer que a altura dele vai ser de 10% da minha página, para poder isso ser um padrão para qualquer outra página, em qualquer outro computador. Então eu vou usar a porcentagem, 10%. E vou dizer que a largura dele vai ocupar toda a tela, 100%. Certo? Vamos ver como é que isso vai ficar. Fica mais ou menos assim. Opa. Certo? Então eu vou aqui no div agora, depois de ter feito meu CSS. E como ele é um ID, eu tenho que adicionar esse ID a minha div. Vou dizer que o ID div vai ser igual a header. Aí vamos agora testar como é que fica aqui. Pronto. O fundo tá verde, ele tá do tamanho que eu quis, ó, de 20%, 10%, certo? Tá muito colado aqui, a gente pode ver isso aqui. Eu vou dizer que ele não vai ter margens. Vou colocar uma margem de menos 10%. Ver se ele aproxima mais. Bem, aqui a gente definiu por enquanto a cor do fundo para verde, a altura que vai ocupar 10% da tela, a largura que vai ser 120% da tela, e eu tirei 10 pixels de margem para poder ele ficar mais central. Bem, ainda não deu muito certo, né? Mas agora eu vou definir aqui um aspecto que é importante nos elementos, é a posição dele. Eu vou dizer que aqui a posição dele é absoluta, ou seja, independente dos elementos que estejam embaixo, em cima, ele vai ficar naquela posição. Vamos ter aqui atualizar, pronto. Tá aqui o formulário. Os outros elementos estão como se estivessem atrás dele, certo? Mas isso aqui agora a gente vai mexer neles. Os elementos são do formulário, então eu vou mexer em todo o formulário. Primeiramente eu vou dar um espaçamento no topo de 7%. Vou tentar aqui dar uns 7%. Vamos mudar também a fonte. Vamos mudar a fonte, o tamanho da fonte para 15 pixels e a família para Verdana. Vamos ver como é que vai ficar agora. Opa! Já tá dando um aspecto mais legal, já tem um espaçamento. Vamos diminuir esse para 5%. Agora vamos mexer no botão. Vai ser na classe submit e isso, na verdade, é um input. Ou seja, essa classe que eu estou criando só vai funcionar para inputs. Então, no caso eu criei input submit, porque eu vou, como já está dizendo, eu vou usar no submit. Mas ela só vai servir para inputs e no input que eu defini como dessa classe, certo? Bem, a gente pode... Vamos ver aqui o que tem para mudar no botão. Tá muito pequeno, tá muito apagado, né?
A gente pode dar um espaçamento maior e dizer que mudar uma cor dele aqui, a fonte, sei lá, vamos dar uma olhada. Vamos dar um espaçamento de 5% mais ou menos também do topo dele, que é... E aí vamos... botar a cor, né? Colocar um azul talvez pra dar um destaque, vamos dar uma olhada. Sim, tenho que... Agora é só vir aqui no input, botar class igual a submit. Olha, ficou bem zoado mesmo. Mas é isso mesmo, a gente vai no teste. Tirar padding top. Ao invés disso eu vou adicionar um pad bottom aqui no formulário. Colocar 5%. Mas isso aplicou a todos os formulários, né? Não é o que eu quero. A gente pode só dar uma margem. Margem top aqui. E dá 5%. Tentar de novo. Opa. Já deu agora um espaçamento. O botão não tá dando pra ver porque é uma cor muito zoada. Eu vou diminuir essa margem para 2% de alguma coisa. A gente vai ter que mudar essa cor desse azul. Por enquanto eu vou usar um... A gente pode também pegar um hexadecimal, certo? Da cor. Eu vou pegar aqui um hexadecimal de azul para utilizar. Pronto, eu achei aqui um hexadecimal de azul, acho que vai ficar legal. Vou adicionar aqui. Pronto, já dá pra ver. Mas ele tem uma borda bem estranha e a cor do texto tá bem paia. Eu vou tirar a borda. Vou arredondar mais um pouquinho. Acho que 2 que legal. E vou mudar a cor do texto. Do botão para branco. Vamos ver como isso vai... Opa! Ficou bem mais legal, né? Agora vamos deixar ele maiorzinho como um botão deve ser. Bem visível. Vou deixar ele com altura de 5%. E uma largura de... talvez uns 20%. Agora a gente vai testar e o CSS ele é bastante assim. Você tem que ir testando e ver se dá do jeito que você quer. Ó, o botão ficou gigantesco. Mas já é alguma coisa. Outra coisa interessante você analisar com CSS é que ele também trata espécies de animações, certo? Eu vou deixar o botão desse jeito, certo? Não tá muito legal, mas enfim, é demonstrativo, é só pra gente ver as usabilidades do CSS para tudo, certo? E o CSS ele também permite criar espécies de animações. Por exemplo, eu agora poderia fazer o seguinte. Eu posso definir aqui input.submit.hover. Opa, hover. Isso aqui, hover, é quando o mouse passa por cima. Então, definindo isso, eu vou criar uma animação para quando o mouse estiver em cima do campo que eu especifiquei. Então, continuando aqui, eu quero que quando ele passa por cima, ele fique
mais largo 1%, por exemplo, certo? Eu vou botar agora que ele vai mais alto, a altura dele vai ser 6%. Eu vou manter a mesma largura, mas eu quero que a cor do texto mude para yellow, por exemplo, um amarelo aqui. Enfim, isso é com você. Quero que ele não fique mais arredondado, então eu vou botar aqui, o rádio dele aqui é 0. Bem, agora terminando isso aqui, eu vou salvar. Olha só, muda o texto, a caixa fica totalmente quadrada e aumenta a altura dela, ó, quando eu passo por cima. Sem falar que o CSS também tem maneiras de você definir o tempo de duração dessa animação e definir animações mesmo, transições, e a gama com o CSS é enorme. Ele pode deixar qualquer coisa simples, com um código relativamente curto, olha só, não é um código longo, e que fica muito legal, bem usável mesmo. Nossa página ficou um pouco zoada, mas poxa, é uma página só de demonstração e vocês viram como foi rápido e a gente fez bem legal. Eu por último vou só demonstrar aqui com o código já feito uma análise do código em CSS aqui pra gente dar uma olhada. Pronto. Aqui temos a header, olha, observa a sombra, certo? Ó, aqui a animação, ó, que é feita no div. Ele usou o field set. Eu, no caso, a gente usou o field set para fazer essa caixa aqui como se fosse um papel, bem a ideia de material design ou algo do tipo. A sombra aqui para pro header, nosso header ficou chamativo, bem legal. A legenda teve uma mudança de nome. Isso aqui sem o CSS não vai ficar. Eu vou mostrar como ficaria sem o CSS. Aqui o botão, quando você passa por cima, a sombra muda, assim como o field sets. Isso sem o CSS, é isso que eu quero mostrar para vocês, como isso aqui vai ficar sem o CSS. Pra gente ter noção de como faz diferença. Isso é a mesma página sem o CSS. Então, o HTML puro é isso. É só isso. Sem nada. E aí você vê que o quão é interessante você trabalhar com CSS, porque só com poucas coisas, sem mexer no código, você tem uma diferença de um site bem hipertextual mesmo para um site bem legal, animado e bem bonito mesmo. Bem, pessoal, esse é o nosso trabalho sobre HTML e CSS. Espero que vocês tenham gostado. Depois dê uma olhada nos questionários e é isso aí, obrigado.